Bem-vindos ao Gélidos Domínios Éter Tenebris. Voltamos hoje, depois de muito tempo, com a resenha do livro do Hermann Weyl, um clássico da física, Space Time and Matter, Hermann Weyl, parte 4. Bem, tá aí a capa do livro do Weyl, né? Aqui o nosso pedido de Pix, quem quiser que esse trabalho continue, quem quiser colaborar com este canal de ensino de física, de ensino de relatividade, esse é o nosso Pix 082 500 407 16. Bem, vamos continuar aqui com o capítulo 1 do Hermann Weyl, onde nós vamos tratar de campos eletromagnéticos estacionários. E, assim, basicamente, o tratamento aqui é um pouco diferente. O tratamento que o Weyl faz, ele é diferente do que é feito, ele é mais próximo do que é feito comumente nos livros de física básica hoje em dia, mas ele é bem diferente do que é feito no Gravitation, por exemplo. É interessante poder comparar os dois, já que nós estamos resenhando os dois, né? Então, comparando com... Eu começo a definir uma carga pontual dessa forma, não tem um vetor carga, né? E um produto entre E e o campo elétrico, entre uma carga... E o que equivale, na verdade, isso não é exatamente um vetor carga, é uma força, a notação está diferente, né? Então, a gente começa definindo a carga a partir da definição da força de Lorentz para um campo estático, para um campo eletroestático. E a partir de então, o desenvolvimento que nós fazemos é totalmente correlacionado com aquilo que nós fazemos em física 3. Né? É definido o campo elétrico a partir do gradiente de um potencial escalar, ou seja, é um campo conservativo, esse cara aqui. Nós definimos o potencial escalar em termos da densidade de carga, e como é um campo conservativo rotacional do campo E é nulo, e nós temos que o divergente do campo E é a densidade de carga. Isso aqui nós estamos usando um sistema de unidade tal que o equação 0 é 1. Né? E a partir disso a gente pode definir uma força por unidade de volume. Né? Então, nós estamos. Isso que nós vemos aí é a força por unidade de volume. Nós temos uma densidade volumar de carga, e nós temos como que é a força em cada elementozinho do volume dessa densidade de carga. Bem, eu abro a conta aqui, até porque abro nas componentes, né? Isso era uma coisa que o pessoal fazia muito antigamente, abrir as componentes porque eu tenho o campo E e tenho que a carga é o gradiente, é o divergente de E, né? Eu tinha posto aqui, a densidade de carga é o divergente do campo E. Então, esse primeiro termo é o campo E e o divergente do campo E. Então, eu fico que as componentes da densidade de força, dessa força por unidade de volume, estão relacionados, ficam relacionadas dessa forma, né? Pois bem, e isso nos permite, sendo assim, isso nos permite definir para cada componente para as componentes daqui, do vetor força unidade de volume. Sendo assim, a gente consegue trazer um tensor de estresse, né, onde nós temos que as componentes na diagonal são ligadas ao módulo do tensor a menos desse sinal, né? Então, aqui nós E1, E2 e E3 ficam com sinais negativos, ficam com sinal trocado, e as outras duas com sinal as duas componentes que não são correspondentes, a componente da matriz, né, aqui é 1 por 1, então a 1 tem sinal negativo, aqui é 2 por 2, então a 2 tem sinal negativo.
aqui é 3x3, então a 3 é sinal negativo. E nós temos, assim, o tensor de estresse, exatamente como faz lá o Weil. Eu estou seguindo o Weil aqui da forma mais fiel possível. Até porque o Weil, como eu tinha comentado, ele tem uma notação, a notação dele é um pouco diferente, né? Então, daquilo que a gente vê hoje em dia em relatividade, por ser um livro antigo. Então, nós temos aí um módulo do campo elétrico, e dessa forma define genericamente como é que é o tensor do estresse. Em relatividade, essa definição é exatamente a mesma para os campos A e B. E também, bem, a gente já fez essa conta aqui no meu trabalho lá de hidrodinâmica relativística, que está na Revista Brasileira de Ensino de Física. Assim, eu tenho, respectivamente, que as componentes do rotacional do campo E são nulas, então eu encontro essa relação aqui, né? E aqui eu encontro o gradiente do campo E, a componente do campo E associada ao gradiente, a componente do gradiente, né? O divergente, que dá o ρ, né, nesse formalismo das componentes, né? Sendo assim, eu escrevo quem é o meu tensor do estresse. Como eu tinha dito, eu fiz essa conta para o campo eletromagnético aqui nesse trabalho, na Revista Brasileira de Ensino de Física. Está bem feitinho lá. Sendo assim, a gente pode definir a energia do sistema, a energia da divisão de cargas em termos do potencial, da densidade de volumar de cargas, logo é uma integral volumar, né? E nós vamos, então, adotar algumas propriedades vetoriais para poder tratar aqui, e relacionar a energia com essas propriedades, para poder escrever a energia em termos do campo elétrico. Então, nós usamos essa definição aí, que o Phi para poder achar, e substituímos ali, né, Rho Phi. Então, e daqui nós achamos quem é o campo, quem é Rho Phi dV, né, a partir dessa propriedade do campo vetorial, dessa forma nós temos que a densidade de energia fica associada com uma integral volumar do quadrado do módulo do campo do campo eletromagnético, né? Essa é a demonstração, e eu estou colocando aqui porque eu acho que é bem interessante a demonstração do jeito que ele faz. A partir disso, a gente vai começar a definir momento magnético, né? E a gente vai começar a lidar com o eletromagnetismo na matéria. E isso é uma coisa bem interessante do Weil, porque a maioria dos livros de relatividade não faz isso, não bota eletromagnetismo na matéria. Dessa forma, quando a gente tem componente de matéria, quando a gente não está no vácuo, aparece mais esse termo aqui, que é um gradiente de 1 sobre R no ponto, vezes esse termo que é o momento magnético, que é uma propriedade da matéria, propriedade magnética da matéria, que está ligada com a magnetização do meio. Para dielétricos, nós temos essa estrutura, e do ponto de vista vetorial, o vetor magnetização, o vetor momento magnético, isso não é magnetização ainda, ele tem essas propriedades aí. Então, eu calculo agora o potencial, o incremento do potencial escalar com a presença da magnetização, né? Do potencial, ou seja, agora eu tenho um potencial eletrostático para a matéria magnetizada, né? E assim eu encontro quem é esse novo campo elétrico, considerando
os divergentes do campo magnético, que eu posso entender como as cargas ligadas as cargas ligadas à matéria, né? Então, ou seja, eu teria as cargas livres, que são o ρ, e o dividido em m seriam as cargas ligadas. Dessa forma, eu calculo aquilo que a gente chama de campo de deslocamento, que é ou discrepância, né? Depende de como você traduz isso do inglês, né? É um campo de discrepância elétrica, que é o campo eletrostático na matéria, que é o campo eletrostático livre, mas o setor de momento magnético, né? Livre D é igual a ρ, né? Como nós vemos aí. Então, para um dielétrico, para um dielétrico, a magnetização é proporcional ao campo elétrico. Eu já tinha escrito isso em algum ponto aqui, eu escrevi numa... tá aqui, ó. Então, quando isso acontece, eu tenho que o vetor de deslocamento ele é totalmente proporcional ao campo E, ao campo eletrostático. Voltei. Então, aqui eu estou tendo um pouco de eletromagnetismo na matéria, e isso é constante dielétrica, né? O Epsilon ali é a constante dielétrica. E isso é interessante para a gente, porque hoje em dia existe muita relação de propriedades, existem estudos onde a gente investiga propriedades do eletromagnetismo na matéria, e onde alguns dos materiais têm propriedades análogas à gravidade. Então, isso na verdade, existem estruturas causais em alguns materiais. Então, entender isso aqui é algo que... entender o eletromagnetismo na matéria hoje é uma questão importante para poder se relacionar, estudar essas estruturas causais em materiais. Assim, a gente vai definir um outro campo, que é o campo... Esse é o campo magnético. O campo B, que a gente costuma ver em Física 3, é o campo indução magnética. E este aqui é o campo magnético. Então, nós estamos lidando com ele, que ele é o rotacional de um potencial vetor, que é F, né? E a força dada pelo comutador de S com H. Isso aqui é uma notação que só o Weyl que faz. Eu nunca vi isso em nenhum outro lugar. Me parece uma notação muito arcaica, né? Bem, aqui eu estou abrindo nossos componentes. Aí eu tenho o divergente do campo E, né? E tenho o rotacional do campo, que, na verdade, esse campo H aqui, ele já começa a ser explorado como um tensor de rank 2, tipo tensor eletromagnético, né? O Weyl ainda não define isso, mas ele já começa a ir um pouco por esse lado. E a gente está usando esse campo S auxiliar para poder fazer essa definição, onde o campo S é esse gradiente aqui. Então, esse campo S, esse divergente, né, ele é entendido como a corrente, né? Então, S é uma corrente. Então, essa primeira definição do campo H está associado com alguma coisa, um comutador da corrente com a posição, né? E, sendo assim, isso nos permite escrever o tensor S, né, da mesma forma que a gente escreveu para o campo eletrostático. A gente também pode escrever para o campo magnético. Então, nós temos o módulo do campo ali, a densidade de força, né? Percebam que aqui é uma soma, tem uma soma de índices.
E a densidade de energia, assim como no campo eletrostático, no magnetostático, é dado pelo módulo, está relacionado ao módulo do campo eletromagnético. Né? A diferença aqui é que no campo eletrostático, o rotacional do campo eletrostático é zero e o divergente dá a carga. Aqui nós temos ao contrário. A fonte do campo magnetostático são as correntes, e elas estão relacionadas ao rotacional de H. E o drive de B é que é nulo. Então nós temos aqui uma dualidade entre os campos A e B, e dessa forma, em um elétrico, a gente também relaciona o campo B com o campo H de uma forma linear, né? Então nós temos uma relação linear com o campo H. Bem, esse foi rapidinho, né? A gente mostrou que o formalismo tensorial para os campos eletromagnéticos e eletromagnéticos na matéria, e no próximo passo, no capítulo 2 do livro do Weyl, a gente começa a discutir geometria riemanniana, sendo que nesse momento eu também estou preparando um mini curso de verão, nas atividades formativas de verão da Cosmos CBPF, justamente onde eu vou explicar bastante sobre geometria riemanniana. Dessa forma, eu reitero o pedido de apoio financeiro ao canal, para que esse canal continue funcionando, para que a gente tenha cada vez mais avanços na pesquisa e nessa linha de investigação e ensino que esse canal vem desenvolvendo. E eu encerro essa transmissão por aqui com a nossa velha saudação, né? Sejam bem-vindos, mas na verdade talvez não são gélidos domínios, né? São tórridos domínios, dado o calor com o qual estamos confrontados. Tenebres, muito obrigado.